Oi pessoal, continuando o nosso desafio de 365 dias de processo civil, hoje eu resolvi conversar com vocês a respeito das tutelas de evidência. As tutelas de evidência são tutelas provisórias previstas no artigo 311 do Código de Processo Civil. Elas, ao contrário da tutela antecipada e da tutela cautelar, previstas no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil, elas dispensam a situação de urgência. Elas serão concedidas pelo magistrado fundamentando-se na alta probabilidade do direito do autor ou, em outras palavras, na evidência desse direito. Uma outra característica dessas tutelas é a precariedade. Aliás, essa é uma característica que nós já vimos no outro vídeo aqui no canal, que é uma característica das tutelas provisórias de um modo geral. Ou seja, as tutelas elas são provisórias porque elas podem ser alteradas ou revogadas pelo próprio magistrado a qualquer tempo. Então, a tutela de evidência ela também é assim. A outra característica das tutelas de evidência é que elas só podem ser concedidas nas hipóteses taxativas do artigo 311, ou seja, o magistrado ele não pode conceder a tutela de evidência em outra situação, senão naquelas previstas na lei. E que situações são essas? Nós temos 4 situações. A primeira dessas situações é a hipótese de abuso do direito de defesa ou intuito protelatório do réu. Essa situação não é exatamente uma novidade no sistema. Por quê? Porque já no Código de 1973, lá no antigo artigo 273, havia a possibilidade do juiz conceder tutela antecipada para hipótese de abuso do direito de defesa ou intuito protelatório. Então, nós temos uma reedição desta hipótese que vem sob a roupagem de tutela de evidência. Na verdade, nesta hipótese, o que nós temos é o intuito do magistrado de inverter o ônus do tempo. Como o réu ele pretende se aproveitar da duração do processo para obter uma vantagem, ou seja, ele quer que o processo dure mais, porque aparentemente ele tem receio da sentença que vai ser proferida, e usa de expedientes de litigância de má-fé, pois o intuito protelatório evidenciado pela conduta da parte é um expediente de má-fé, esta pessoa ela será de certo modo punida pela tutela de evidência. Por quê? Porque a tutela de evidência considerará de imediato aquilo que ela tanto teme, antecipará aquilo que ela tanto teme. Uma situação que exemplifica o abuso do direito de defesa é aquela em que a parte requer, por exemplo, a produção de uma determinada prova. Essa prova é considerada inútil pelo magistrado e, apesar disso, apesar do indeferimento, a parte ela reitera sucessivamente os pedidos de produção daquela espécie de prova, atravessando nos autos petições com pedidos de reconsideração que, na verdade, não existem dentro do nosso sistema. Nesta circunstância, a gente pode ter o juiz concedendo a tutela de evidência. É claro que esta hipótese não é uma hipótese de concessão de liminar. Por quê? Porque o magistrado ele precisa analisar a conduta do réu, ou seja, o réu já está atuando no processo para que essa forma de tutela provisória seja concedida. A segunda hipótese de concessão de tutela provisória de urgência é a hipótese em que eu tenho um autor com prova documental e com pretensão fundada em tese fixada em casos repetitivos ou em súmula vinculante. Então, em outras palavras, a gente tem a situação de alguém que não precisa de prova oral, ou seja, basta a prova documental já juntada com a petição inicial, e além disso, o seu pedido está lastreado em tese já pacificada pelos nossos tribunais. Vou lembrar vocês que quando o legislador processual civil falou em casos repetitivos dentro do Código, ele estava se referindo ao recurso especial e recurso extraordinário repetitivos ou ao incidente de resolução de demandas repetitivas, que a gente vai falar num outro vídeo aqui no canal. Mas são hipóteses em que há uma pacificação da interpretação do direito pelos nossos tribunais. Nesses casos, este autor ele pode, independentemente de provar qualquer urgência, obter uma liminar
e essa liminar será uma liminar de tutela de evidência. Uma situação que exemplifica o caso é a hipótese em que uma empresa locadora de bens móveis é autuada por um município sob a alegação de que não recolheu ISS. O STF, na súmula vinculante 31, já determinou que é inconstitucional a exigência de ISS sobre locação de bens móveis. Então, portanto, essa empresa indevidamente autuada pode propor uma ação de anulação do auto de infração e pedir a tutela de evidência lastreando-se na súmula vinculante 31. A terceira hipótese de tutela de evidência está no contrato de depósito. Como assim? Se a parte autora, ela firmou um contrato de depósito, e lembrando a vocês que o contrato de depósito é aquele em que alguém entrega um bem a outro para que guarde, zele e depois de um determinado tempo devolva aquele bem. Então imagine se uma empresa firmou um contrato de depósito com outra para guarda de obras de arte. E numa determinada altura pretendeu a devolução dessas obras de arte e a empresa depositária se recusou a devolver. Comprovando nos autos que existe um contrato escrito de depósito e que os pagamentos foram feitos corretamente, esta empresa depositante pode obter de volta esses bens liminarmente, independentemente da audiência ou não da sua pretensão, porque existe ali a hipótese da tutela de evidência prevista lá no artigo 311, no inciso 3º. E a quarta e última hipótese de concessão da tutela de evidência se baseia no caso em que o autor tenha juntado com sua inicial prova documental bastante robusta e o réu, na sua defesa, não tenha alegado ou não tenha trazido prova que seja suficiente para fazer frente a esta outra. Nesse caso, o juiz, novamente, tendo que analisar a defesa e as provas juntadas, ele pode considerar que há uma alta probabilidade do direito do autor, há uma grande evidência deste direito e pode conceder a tutela de evidência. Uma situação que exemplifica esse caso é a hipótese de uma empresa prestadora de serviços que, além de prestar os serviços, fornece equipamentos para essa prestação. E nesse caso, havendo inadimplemento da outra parte, ela resolve propor uma ação de rescisão contratual acumulada com cobrança de valores, de multas e um pedido de devolução desses equipamentos. Imagine que a empresa ré, ao se defender, ela afirme sim, que houve um contrato, que houve entrega desses equipamentos, mas que a responsabilidade pela rescisão não é sua, mas sim da parte autora pela suposta má prestação dos serviços. Vejam que, em relação à entrega dos equipamentos, não há uma controvérsia relevante entre as partes e não existe nada que possa obstar a devolução dos equipamentos. Então, neste exemplo, o juiz também pode conceder a tutela de evidência para fazer a devolução dos equipamentos que eram utilizados na prestação do serviço, até porque não há oposição à própria rescisão do contrato. Bom, essas eram as hipóteses de tutela de evidência. Espero que vocês tenham compreendido a matéria a respeito, que tenham gostado desse vídeo. E caso tenham gostado, eu peço a vocês que deixem um like e que se inscrevam no canal. Por quê? Porque na hipótese de vocês se inscreverem e acionarem o sininho, toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão receber a notificação. Obrigada e até mais!